A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração, amém? Hoje eu trouxe um estudo muito importante de um assunto que tem sido pouco falado nas igrejas. Eu estava olhando alguma coisa no YouTube, não vi muitas pregações, eu vi na verdade foi canais do YouTube, né? Canais cristãos, repudiando, falando mal, mas não um estudo que falasse propriamente dito sobre este assunto. O assunto é sobre sensualidade. Há um tempo atrás eu já lido alguma coisa, né, sobre este tema, algumas coisas que eu já aprendi, né, algumas coisas na Bíblia, e eu montei um pequeno estudo sobre isso, né, para trazer a luz das Escrituras, né, para dentro da igreja, que é um assunto que tem devastado muitas igrejas, né? Tem trazido muito escândalo e a igreja não sabe como lidar com essa situação. Amém? Estudo sobre sensualidade. Abra a tua palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 5, no versículo 3. Que diz assim, pega a tua Bíblia, minha irmã, meu irmão, para ir lendo tudo aquilo que eu for também aqui falando, para te ir confirmando e o Senhor ir falando contigo. Provérbios 5:3 diz assim, porque os lábios da mulher sedutora, em outras traduções tá estranha, destilam favos de mel, e o paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, seus passos firmam-se no inferno. Glória a Deus, aleluias. Vou baixar um pouquinho aqui o fundo. Aleluias. Quando fala, irmãos, da mulher sedutora, está falando de sensualidade. E afinal, né? O que é sensualidade? A palavra grega mais frequente traduzida como sensualidade significa conduta ultrajante, chocante para a decência pública. A sensualidade é uma entrega completa à gratificação dos sentidos, que exclui a alma e o espírito. A sensualidade é um abuso dos sentidos que Deus nos deu. Nós temos 5 sentidos, tato, paladar, audição, olfato, visão. Amém? E diz que é um abuso desses sentidos. Aí eu separei 2 sentidos para nós falarmos. O sentido da visão, satisfazendo os olhos com imagens proibidas, com pornografia, um homem ou uma mulher, né, proibido para ti, vestido indecentemente, vestido de forma sensual, de forma a atrair, né, aleluias, a atrair a tua visão para desejo, né, carnal. Aleluias. O sentido da audição, eles podem agradar os seus ouvidos com conversas indecentes, piadas ou músicas. Aleluia. O que é conversa indecente? Diz aqui em Provérbios 7:21, nós lemos, seduziu com suas multidões de palavras, com as suas lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Então, conversas indecentes, né? Como é que Eva foi pega pela serpente no paraíso? Através da conversa, né? Só que aqui chama-se a atenção que não é só para as lisonjas também, né? Sobe o ego, né? A pessoa já fica lisonjeado, já abre o campo para elogios, né? Aleluias. Já vai abrindo passagem para tantas outras coisas, mas eu quero chamar a atenção aqui também para conversas indecentes. Piadas, né, pornográficas, que hoje tem muito, músicas pornográficas, né, que se chama hoje os funks proibidão, né, que praticamente tá falando ali do ato sexual, né, para quem quiser ouvir e para quem quiser aprender. Dizem a palavra do Senhor em Efésios 5:6 assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Aqui, no livro de Efésios, nos alerta que não é para a gente deixar ninguém nos enganar com palavras vãs. O que é palavras vãs? Conversas indecentes, lisonjas, né? Multidões de palavras, né? Persuasão, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser um desequilíbrio, né? A não ser uma abertura de porta para coisas que não convém. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Sobre essas coisas, quando abrimos a porta de passagem, quando nós abrimos a porta do engano, sobre essas coisas vem a ira de Deus. E são chamadas essas pessoas que se deixam ser atraídas e que se atraem, né, e que cometem, né, as palavras de lisonja, as palavras indecentes, que fica persuadindo as outras, são chamadas de filhos da desobediência. O Senhor, ele olha lá do seu alto e sublime trono para baixo e não enxerga um filho de Deus, uma filha de Deus, né? Ele enxerga a pessoa que pratica isso como filho da desobediência. Em Efésios, no capítulo 5, também no versículo 3 ao 5, vamos abrir a palavra do Senhor. 5, do 3 ao 5, vai nos dizer assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoízes, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então está dizendo que a gente não deixe que nos nomeie por essas palavras, né? Que a gente não seja conhecido por prostitutos, por impuros, por avarentos, né? Com pessoas que fazem chocarrice, fornicador, que a gente não se deixe ser nomeado, que a gente seja nomeado por filhos de Deus. Certamente aqueles que entregam à sensualidade se entregarão às orgias. Por quê, irmãos? Lá no início do estudo eu não falei que é uma satisfação dos seus sentidos. Então como é que começa? Né? A sensualidade é a preliminar do ato sexual, porque aquilo vai sendo aguçado, né? Vai sendo atraído. E aí depois, quando acontece, né, o ato sexual, quando eu digo um ato sexual, não estou falando de um ato sexual de um casal ali consensual, bonitinho, mas sim algo devasso, irmãos, né? Algo que indecente, né? É um abuso dos sentidos. E aí chega as orgias, porque aí a nossa carne, irmãos, é insaciável. Nós temos que botar freio nela junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força, né? Então, quanto mais eu me entrego o prazer aos meus sentidos, mais eu vou querer. Apóstolo Paulo diz que os homicídios, as traições, né, acontecem aonde? Na minha mente, no meu coração. E eu dando luz, né, eu satisfazendo, eu trazendo, eu pecando, mas a ideia começa aqui. É como a sensualidade. Alguém que vai persuadindo, que vai enredando no laço, vai fazer a imaginação da outra crescer. Ela vai se entregar, vai cometer o ato do pecado. Só que aí, irmãos, vai ser algo que vai ser abusivo dos seus sentidos. Uma entrega total à gratificação dos sentidos. Vai ser uma conduta ultrajante, chocante à decência pública. E as orgias não são assim? Eu não preciso nem explanar sobre isso, né, irmãos? No livro de Marcos, no capítulo 7, nos diz assim a santa palavra do Senhor. Abra lá, leia junto comigo para que ninguém te engane, nem eu. Capítulo 7 de Marcos, lá no versículo 21, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Foi o que eu falei anteriormente.
Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É do coração, é na mente que nascem os pecados. Os homicídios, as prostituições, a sensualidade é o engano, irmãos, que faz nascer todas essas coisas. Os sensuais seguem os desejos pecaminosos da carne, sem limite ou restrições. A sensualidade é um grande mal que tem assolado muitas igrejas. É um demônio difícil de lutar, porque ele se camufla na vaidade, no orgulho, e muitas pessoas mascaram no amor próprio e não rejeita. E ele acaba, ou ela, ficando durante anos sobre essa influência, sobre essa escravidão, destruindo a pessoa que carrega esse demônio. E os homens que se deixam levar por mulheres, ou, contrário a isso, ou mulheres que se deixam levar por homens, que os influenciaram por meio das coisas que citei anteriormente, aleluias, que se influenciam no meio das coisas que eu falei anteriormente. A sensualidade é a queda do homem e da mulher de Deus. Está em Provérbios 7:21, que diz assim: seduziu com multidões de palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo. Ela quem? A sensualidade. Como boi que vai ao matadouro, e como louco aos castigos das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. A sedução é um conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor, interesse, capacidade ou processo de persuadir ou perverter. Se alguém usou de persuasão em uma conversa, de forma a despertar interesse em outra, sexual, e não pelos seus atributos moral, simpatia, personalidade, essa pessoa usou dos meios mais baixos de persuasão para obter algo. Usou da sedução. Aliciar. E o que significa aliciar? É seduzir, exercer atração sobre algo ou alguém, trazer para si, ou incitando. E o que significa incitar? É provocar, estimular, logo não se exige a ação propriamente dita. É reforçar uma ideia pré-existente, a atrair, envolver, recrutar, seduzir. Então, irmãos, na verdade, incitar nem sempre é desta forma, e sim é reforçar uma ideia pré-existente. Como é que se dão os relacionamentos? Através de uma amizade, de um homem e de uma mulher. E aí vai se conversando, vai se relacionando, e quando percebe, tem algo nascendo ali. Assim é uma forma natural de um relacionamento acontecer, se olham, E o que está dizendo aqui? Quer reforçar uma ideia pré-existente. Isso já era para acontecer, ou talvez não, mas possivelmente, a tendência maior é acontecer se é um homem e uma mulher solteira. E o que acontece? Aquela pessoa reforça, ela recruta, ela seduz, ela atrai, ela envolve, dá aquela forçadinha, como no mundo a gente diz, para que isso venha a acontecer. E sempre é pelos meios, de lisonjas, de conversas proibidas, de olhares. Vou dar um exemplo. Eu sou casada com um bispo, tá? E digamos que eu e ele fôssemos solteiros. E esse demônio tá exercendo influência na minha vida. E a gente é amigo. Então, é uma ideia pré-existente. Pode ou não acontecer de um se interessar pro outro. Só que aí eu vou pegar e vou me vestir de uma forma, que chame mais atenção,
vou fazer um olhão para ele, dar umas olhadas nas lisonjas, né, e nas entrelinhas das palavras eu dar a entender que eu tenho um interesse, né, e vou despertar os meus atributos para ele enxergar. Então é reforçar, né, uma ideia pré-existente. E isso é muito horrível. A sensualidade, irmãos, é algo maligno, que é de forma muito sutil que acontece, onde poucas pessoas conseguem perceber, pouquíssimas, só quem tem uma visão espiritual para isso. E para abordar algo assim é difícil, porque as pessoas elas se mascaram por trás da vaidade, do orgulho, do amor próprio e não se deixam ser apacentadas, cuidadas, ou então nem aceitam isso porque de certa forma elas não enxergam essa influência maligna nas suas vidas. Aleluias! Então como é que a gente consegue lutar contra esse demônio? Através da palavra, através de um estudo abençoado como esse, porque a palavra do Senhor ela fala bastante sobre a sensualidade e quão perversa ela é. A sensualidade ela destrói o homem e a mulher de Deus. Como é que é o nome daquela que perseguiu os profetas? Ai, como é que é o nome dela? Jezabel. Jezabel exercia esse demônio, atuava na vida dela. Não diz que os profetas que ela não perseguiu e matou, o que ela fez? Ela perverteu eles. Eles acabaram trabalhando, né, nos cultos promíscuos dela e se corromperam. E os que não aceitaram, ela exerceu influência de modo a perseguir, a matar, a destruir. Então esse demônio ele mata, destrói o homem e a mulher de Deus das duas formas. Só que como Elias, nós temos o Senhor para nos revestir, para nos manter firme, fugidos muitas das vezes sim, refugiados em cavernas, mas no momento certo, o homem e a mulher de Deus saem de lá e mata aquele demônio, espiritualmente falando, né, irmãos? Mata a ação daquele demônio na vida de tantos irmãos. É por isso que acontece, irmãos, dentro da igreja tanto adultério, tantos escândalos. E a sensualidade tem entrado para dentro da igreja, nessa moda gospel aí que não tem nada de gospel. As mulheres praticamente elas saem toda apertadinha, o vestido só é longo, mas detalha todo o corpo, é frente, atrás, é em tudo quanto é parte. E como eu disse, é através dos sentidos que é satisfeito. Aí não se sabe se está cantando porque está cantando para Deus ou está cantando e as pessoas estão recebendo a unção de Deus, o poder de Deus, estão se conectando com o Senhor, ou se estão olhando para o popô da irmãzinha. E muitas vezes a irmãzinha sabe, se veste justamente para provocar os homens. E da mesma forma os homens. Agora vem essa moda de titãozinho e chororó dentro das igrejas. Às vezes muitos homens apertados, andam com aquelas calças grudadas que mostra todos os documentos, camisa apertadinha também, mamãe tô forte, às vezes até com o botãozinho meio aberto no peito. A gente vê na internet. Não se sabe se é o Espírito Santo que chama a atenção ou o corpo da pessoa, causando escândalo, aliciando a fé, pervertendo a fé. O que a gente vai deixar para os novos convertidos se vem isso acontecer dentro das igrejas? E ninguém fala nada. Só que aí não adianta a gente falar com as nossas próprias palavras, uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos. Não adianta a gente vir e falar e aconselhar com as nossas próprias palavras. A pessoa tem que trazer o estudo, a palavra de Deus, para provar por A mais B, que é a palavra de Deus que está orientando, que está falando e está mostrando os perigos. E qualquer um que usa dessas estratagemas não tem direito a morar no céu, irmãos. É coisa muito grave isso. Estão se perdendo almas não irão com o Senhor no arrebatamento. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer: porque bem sabeis isto, que nem um fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A sedução é pecado de idolatria. Nós já tínhamos lido isso.
O sedutor cerca tanto, incita, alicia, atrai de tal forma que o ser seduzido comete pecado de idolatria, pois a pessoa não consegue fazer mais nada a querer a pessoa que lhe atraiu. Posso dar mais um exemplo? Pecado de idolatria. Tem pessoas que acabam se amando tanto, se achando tão poderosa, tão poderoso, tão sensual, tão lindo, né? Exercendo manipulação, que também faz a outra pessoa pecar. E ela também comete pecado de idolatria, porque praticamente a pessoa é Deus na terra. Ninguém é melhor que ela. E se idolatram, e se idolatram, e se lisonjam, e se lisonjam. A sensualidade, irmãos, é algo perverso. A sensualidade é relativa à sexualidade, erotismo. É o poder de atração para si, através do apelo sensual ou sexual. Em outras palavras, é a capacidade de atrair o desejo sexual de outro para si. Por isso que qualquer relacionamento que comece dessa forma, não podemos ver com bons olhos, porque quem atua é algo perverso, porque não foi de uma forma natural que aconteceu. Não foi o Senhor ali que abençoou aquele relacionamento, é algo perverso que está aí influenciando. Não foi um amor que foi gerado de uma forma genuína, e sim foi por uma influência maligna. É praticamente uma feitiçaria. Porque o que faz muitas vezes essas mulheres que querem atrair um homem para si, que amam, ficam apaixonadas cegamente? Elas vão lá e fazem uma bandeja para demônios. E aí aquela influência começa, vou fazer um exemplo assim. A Eva queria o Adão. E aí a Eva foi lá numa casa de feitiço e fez uma feitiçaria, uma simpatia, um pacto, porque queria o Adão. Aí o Adão, após esse serviço, ele começa a sentir influência maligna daquele demônio que está agindo. Aí ele olha para Eva e deseja a Eva. Só que na verdade ele não está vendo a mulher que está ali, a mulher que pagou um preço alto por aquela bandeja entregue numa encruzilhada. Ele vê a influência maligna. E ela também, ela acha que está abafando. Por isso que muitas vezes esses serviços, irmãos, tem que estar renovando. Porque é algo forçado, não é algo genuíno. Tu tá forçando alguém a sentir desejo, a gostar de ti, a estar contigo, mas na verdade aquela pessoa está escrava da outra. E a outra escrava da entidade a qual ela, né, foi lá e deu presentes. Porque aí como quer, né, o namorado, ou vice-versa, o homem quer a namorada, cada vez mais e mais fica escravo, porque a qualquer momento pode haver uma separação. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 26, diz assim: eu achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas as mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Salomão compara o poder de sedução da mulher como algo mais amargo que a própria morte, capaz de prender um homem e escravizá-lo. É essa situação que eu falei. A mulher que usa da beleza para conseguir o que quer é chamada de manipuladora. Também tem homens manipuladores. A sensualidade é usada como poder de manipulação. Usa dos seus atributos sexuais, que é o corpo, né? As vestimentas, a fim de atuar no desejo sexual do outro, com o intuito de conseguir algo em troca. Ou seja, atenção, favor, prazer ou mesmo algo material. A sensualidade é obstinada, irmãos. Não é na primeira que ela vai sair, no primeiro grito sair em nome de Jesus. Ela pode até sair, mas se a pessoa ela não rejeitar no seu coração e não lutar para se converter dos seus maus caminhos, ali na esquina ela vai estar
preparada para escravizá-lo de novo, para escravizá-la de novo. A sensualidade é obstinada, que corre com seus pés apressadamente para fazer o mal. Em Provérbios 7, no capítulo 10, diz assim: abra a tua santa palavra do Senhor, eu espero que tu não tenha fechado. Diz assim, lá no 10: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a busca diligentemente a tua face e te achei. Busca diligentemente, os pés dela não paravam em casa. É obstinada a sensualidade. Aproximou-se dele e o beijou. E esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje, paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Então, a sensualidade, o único objetivo é desejo sexual, erotismo, satisfazer, os sentidos com seus deleites, a promiscuidade. E ela, são pés que correm para o mal diligentemente. Aleluias. E aí eu lembro que há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina, e uma delas é pés que se apressam para fazer o mal. Aí a gente começa a entender o porquê que Deus odeia. E como eu me livro dessa influência, bispa? Tu já falou tanto do que é isso. E agora eu quero me livrar, porque eu descobri que eu sofro dessa influência. E eu quero ser um homem, uma mulher liberto. Está lá em Provérbios 6, no versículo 22, começa: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Isto que? Lá no 23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repressões da correção são um caminho para a vida eterna. Então está dizendo aqui que a lei do Senhor vai nos guiar, vai nos guardar, ficará conosco e vai caminhar conosco aonde nós estivermos, porque ela é uma lâmpada e uma luz. A repreensão da lei do Senhor são os caminhos de vida. Então eu tenho que lutar para seguir esta palavra. E se eu estou lutando para seguir essa palavra e eu fui convencida e convencido pelo Espírito Santo, no estudo que a Bispa Rochelle está trazendo, que isso é algo maligno, eu vou lutar para excluir esse sentimento, esse desejo, essa promiscuidade. Eu vou vigiar para que eu não me deixe levar por essas coisas. A palavra vai nos dizer também, irmãos, antes disso, sempre quando a Bíblia sugerir de lascívia, falar de lascívia, ela está falando de sensualidade, meus irmãos. E aí diz a palavra do Senhor lá em Gálatas 5,19, que temos que, além de seguir a palavra do Senhor, a primeira coisa, e lutar, nós temos que rejeitar as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então rejeita essas obras malignas, rejeita a lascívia, rejeita a sensualidade. Também uma outra dose, de cura para a tua vida, mortificar o corpo. Em 1 Coríntios 7,9,
aleluias, vai nos dizer que nós temos que mortificar. Se eu não posso apagar, eu não posso me abrasar, irmãos. Eu tenho que fugir disso. Se eu sou uma mulher solteira e estou tentando seguir os caminhos de Cristo, se eu sou um homem solteiro e estou tentando seguir os caminhos de Cristo, eu não posso ficar em meio a essas coisas, que eu vou me abrasar e talvez eu caia em pecado, não consiga lutar contra isso. 1 Coríntios 7, lá no 9, vai nos dizer assim, no 9: mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Aleluias. Em Colossenses 3,5 diz assim: mortificai vossos membros, em outras traduções está corpos, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. De novo diz que quem pratica essas coisas é filho da desobediência. Bispa, eu descobri que eu era filho da desobediência, mas agora eu não quero ser. Então, segue a palavra do Senhor, faz dela luz para o teu caminho, lâmpada para os teus pés. Rejeita as obras da carne, a sensualidade, a lascívia, as prostituições, aleluias, e mortifica o teu corpo. Tu morreu com Cristo e tu nasceu para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essas coisas antigas a quais tu alicerçava, aleluia, a tua vida, já passaram, foram mortas, aleluias, na hora que tu desceu as águas. Ou na hora que tu aceitou Jesus, confessou Jesus no teu coração. A Bíblia diz que atrair para si o olhar ou desejo sexual de um homem que não seja seu marido é atrair para si pecado de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Está lá em Mateus 5,28. Usar a sensualidade através de roupas, atitudes ou comportamento fora do casamento, seja para conseguir favor, atenção ou preferência, influenciar ou convencer, é inadequado e fora de propósito, é impuro, é desonroso, desonra o teu corpo, é ofender e defraudar o próximo, é pecaminoso, é carnal e pode chegar a ser considerado prostituição. Ou não sabeis que vós não sois de si mesmo? Aonde está isso? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluias! Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Então, em todo momento que eu tocar no meu corpo indecentemente, ou permitir que alguém toque no meu corpo indecentemente, eu estou tentando contra o Espírito Santo, porque eu sou templo de Deus. Numa pregação que eu preguei na minha igreja sobre isso, eu peguei e falei que era para as pessoas pensarem que toda vez, é como se no mundo espiritual acontecesse isso, toda vez, aleluias, que tu tocar no teu corpo indecentemente, de uma forma inapropriada, ou permitir que alguém toque no teu corpo, ou faça coisas contigo de uma forma inapropriada, é como se o Espírito Santo, uma criança de 3 a 4 anos, de 2 anos para baixo, esteja ali olhando, porque assim é o Espírito Santo, é puro, é puro, é puro. No mundo espiritual, imagina isso, irmãos. É como se estivesse ali. Em quem em sua consciência, né? Se não tiver drogado, sei lá, ou doido, ou cheio de demônios, vai cometer um ato sexual. Eu sei que acontece, irmãos. Mas eu tô falando de pessoas, né, decentes. Pessoas que estão tentando ser melhor. Que estão na luta, mas estão tentando ser melhor. Imagina tu tocar inapropriadamente no teu corpo, ou permitir que alguém toque no teu corpo inapropriado, ou faça coisas inapropriadas contigo, com uma criança de 3 anos olhando. É assim o Espírito Santo. Porque ele está sempre conosco, irmãos. Nos melhores momentos, nos piores, nos mais honrosos e nos mais desonrosos também. Ele está lá.
Em 1 Coríntios 10:32 diz assim: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não temos que ser pedra de tropeço para os nossos irmãos, e sim tijolos para uma boa edificação. Portai-vos, em outras traduções, esse mesmo versículo diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Também vai nos dizer a palavra, o Senhor Jesus mesmo diz que é necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles por quem vier os escândalos. É escândalo na casa do Senhor, é escândalo para o povo de Deus, tanto para judeus e para gregos. É escândalo algo dessas coisas acontecerem. Aleluias! Portanto, irmãos, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor e lutar com todas as forças para vencermos o maligno e não sermos destruídos. Eu espero que tu tenha gostado desse estudo. Manda para no mínimo 7 pessoas esse estudo. Até para aquelas que tu acha que não precisa. Manda. Porque a única forma do povo de Deus ser liberto é através da palavra. A única forma de lutarmos contra este demônio dentro das igrejas é através do conhecimento bíblico. Bota aí no comentário se tu já sabia sobre essas coisas. O que tu achou desse estudo? Se edificou a tua vida. Amém? Compartilha, te inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer. Há um desejo genuíno que a palavra do Senhor, a sã doutrina, alcance as pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus, que eu vou indo com Ele.